Vamos falar um pouquinho de economia. E olhem, as coisas nessa área, parece-me, começam a entrar nos eixos. Finalmente, né? Vamos lá, o que a gente tem aí? O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, disse que fará ajustes no texto para evitar qualquer dúvida sobre o projeto. Ele quer esclarecer pontos, principalmente no trecho em que alguns supostos especialistas em mercado alegavam que se abriria a possibilidade de o governo gastar 80 bilhões de reais a mais em 2024. Ele nega que isso vá acontecer. Hoje ele se reuniu com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Banco Central, Roberto Campos Neto, e líderes da base aliada. Cajado ainda avalia se vai tirar o Fundeb do limite de gastos. O pedido foi feito pela bancada do PT na Câmara. Parece que entrou, na verdade, já entrou na pauta hoje, né? Vê aí com o Gustavo, né? Entrou, deu joia. Entrou na pauta. Então, olha, a ideia é votar, parece que é possível votar com razoável rapidez, né? E que o placar de votação vai bem, parece, a expectativa é boa, vamos lá, vai. O relator, Cláudio Cajado, disse acreditar que o placar pode ser igual ou até maior do que o registrado na votação do regime de urgência na semana passada. O placar naquela ocasião foi de 367 votos a favor, 102 contra e uma abstenção. Segundo o relator, a ideia é converter quem foi contra o regime de urgência. Isso é muito bom. Olha aqui, o Haddad, houve ali um encontro, né, do Haddad com os respectivos presidentes de Câmara e Senado, e depois o Haddad falou. Vamos lá, o que nós temos? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com Cláudio Cajado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a votação do projeto no Congresso. A expectativa é que a matéria seja aprovada nesta semana, talvez amanhã. Haddad afirmou o seguinte ao lado de Pacheco e Lira. A gente tem um trechinho. Eu que tenho sido testemunha do esforço das duas casas, na pessoa do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do esforço das duas casas em proveito do país. Fiquei muito bem impressionado com a conversa aqui, por duas razões. Primeiro, um consenso em torno das duas pautas. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A segunda, o quanto os dois relatores, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Cláudio Cajado, angariaram a confiança da sociedade brasileira, dos empresários, dos trabalhadores, em entregar os seus relatórios para que as casas possam apreciá-los, sabendo que ambos têm ouvido muito a sociedade antes de fechar o diagnóstico daquilo que é possível e desejável para o país. Olha aqui, o Haddad é impressionante, ele tem tido uma relação com o comando do Congresso que é a melhor possível, né? Tem feito um esforço notável para aprovar o arcabouço, que finalmente começou a ser reconhecido. Eu até tinha pedido um vídeo aí do presidente do Banco Central, eu mesmo não coloquei aqui na pauta o vídeo que eu mesmo pedi, mas não sei se está fácil aí. Porque ontem, na Folha, tá aí, ontem na Folha, quando o presidente do Banco Central, o Campos Neto, falou do arcabouço fiscal, vocês se lembram que lá atrás tinha aquela crítica, o arcabouço fiscal, a dívida vai ter um crescimento explosivo. Não, e se fez um texto do arcabouço fiscal que, em sendo conservado, sim, resolve o problema da dívida, coloca a dívida num patamar estável, de não preocupação. Coloca o videozinho aí do... E a gente, olhando a reação de mercado, entende que o mercado olha que o arcabouço foi um grande esforço. Eu acho que o ministro Haddad trabalhou muito duro, não eliminou completamente esse risco da dívida simplesmente sair, né, de controle. Tem uma preocupação com a dinâmica entre gastos e receitas. Eliminou completamente o risco de a dívida sair do controle. Então, se conseguir o marco fiscal como ele está agora, meu querido Vale Bene, não tem, minha querida Larissa, risco da dívida sair do controle,
Portanto, aqueles do mercado que estavam fazendo terrorismo estavam errados ou eram apenas safados especulando. E se vai garantir um crescimento da despesa que é inflação e um piso de 0,6% em relação à arrecadação, né? O crescimento real de 0,6%, melhor, a arrecadação é outra coisa, acima da inflação, até o limite máximo de 2,5%. E o crescimento da despesa será 70% no máximo do que crescer a receita. Não tem como, lembra, Valio Bene, que a gente dizia aqui, não tem como a dívida disparar, se isso for aplicado. Por que vai disparar? Agora é o presidente do Banco Central que está dizendo. E o Brasil vai ganhar tranquilidade. Aliás, o Lira falou a respeito. Vamos lá. O presidente Rodrigo e o presidente Arthur, eles estarão sintonizados em todos os aspectos, várias matérias que o Brasil precisa desenvolver. A tese, sempre nas falas muito assertivas de todas as oportunidades que nós tivemos, tanto com o ministro Haddad, que tem tido uma sensibilidade gigantesca em conversar com o Congresso Nacional, em fazer da sua pasta, que é a impulsionadora da economia e do crescimento desse país, a interlocução muito firme do Executivo com o Congresso Nacional, é de justamente deixar claro que a gente tem que focar e gastar todas as nossas energias para o que nos une, para o que vai favorecer um ambiente de negócio mais palatável para o país. A discussão, lógico, da taxa de juros, ela esteve presente em boa parte da reunião. Todos os temas tratados, tanto no marco financeiro, o arcabouço, como foi a princípio denominado, foram tratados. E o apoio pedido para que todos se envolvam, tanto federativamente quanto todos os setores produtivos no Brasil, na defesa de uma reforma tributária que é necessária e que está na premência de ser votada. É isso, e o Rodrigo Pacheco foi na mesma linha. Então, olha aqui, gente, as coisas vão caminhar e vão caminhar muito bem.